Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Alma Moreira. E hoje eu venho abordar um assunto que está aí no título do vídeo, né? Que é a diferença entre aprender e fazer. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje, assim, nem estava nos planos, mas eu resolvi gravar, falei, já que a ideia tá fresca aqui, deixa eu correr, né? Porque senão, se eu deixar para a semana que vem, eu vou acabar esquecendo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem começar a dar aula de artesanato ou de encardenação, né? Porque vê no mercado aí, né? Vê nas propagandas pelo Facebook afora, que as aulas são caras. Então, quer dizer, nossa, né? Vou ganhar um dinheiro rápido e fácil. E acabam se interessando em dar aula com esse intuito, né? Da parte financeira. E acabam depois se frustrando, né? Ou porque as pessoas acham sua aula cara, ou porque as pessoas acham sua aula muito barata, ou enfim, outros motivos, tá? Bom, o que eu vou falar nesse vídeo é praticamente um depoimento, tudo que aconteceu já comigo ao longo desses 5 anos aí dando aulas, tá? 5, 6 anos dando aula. Então, o que eu tenho para falar para vocês é em torno disso, tá? Desses depoimentos, dessas minhas experiências. Bom, vamos começar com a seguinte situação. Tira esse mito da cabeça de que quem dá aula ganha muito dinheiro, tá? São poucos os profissionais que sobrevivem de aulas de artesanato e encardenação. Quando eu digo sobreviver, é você ganhar o suficiente para pagar suas contas, sobreviver, né? Comprar as coisas que você necessita de imediato, pagar as contas que se faz necessário no seu dia a dia. Então, são poucos profissionais, artesãos, que dão aula e que ganham esse valor aí e tal. Por que eu falo que são poucos? Primeiro porque você não vai conseguir cobrar o que uma pessoa que está mais tempo no mercado, que tenha um currículo muito vasto, assim, né, com muitas experiências, muitos estudos, cobra. Você não vai conseguir cobrar o mesmo que há. Que é essa hora que você vê as propagandas aí chamadas os olhinhos crescem. Vocês não vão conseguir isso. Segundo, você tem que ver a realidade onde você dá aula, quer dizer, da cidade onde você dá aula, do bairro onde você dá aula, né? O mercado em São Paulo é diferente do mercado do Rio, que é diferente do mercado aqui, por exemplo, em Santos, onde eu moro. Uma pessoa que cobra, sei lá, R$ 350 numa aula em São Paulo, ela não vai conseguir cliente aqui em Santos por esse valor, tá? Então, tira esse mito de que eu vou chegar a cobrar R$ 200 numa aula, se você não viver no mercado que suporte isso, que consiga pagar isso para você, né? Além disso, infelizmente, na nossa cultura, vale mais quem tem mais notoriedade, quem é mais famoso, né? Não vale o conhecimento, a qualidade de que aquele profissional transmite, né? Passa nos seus trabalhos, nas suas aulas, enfim, mas sim a fama do outro. E isso que também pesa na hora que você vai fazer o seu valor, né? O valor da sua aula. Então você tem que ver esses pontos antes de chegar nesse mito de que quem dá aula ganha muito dinheiro, tá? Então a pessoa já tem uns anos na estrada, a pessoa já aparece muito mais na TV, em redes sociais, em vídeos, aparece muito mais tempo do que você. Então tudo isso conta ponto no final de você fechar o seu pacote, o seu valor em relação a essas aulas. Outra questão, que é o título do vídeo, é que você tem dois tipos de alunos, os que querem aprender e os que querem fazer, tá? Eu dou aula, acho que desde 2010 que eu dou aula em lojas. Eu dei aula em lojas em 2010 e 2011. Aí me dispensaram, que eu achei maravilhoso, porque estava num ponto que eu pagava para ir dar aula. Para vocês terem noção, 2010, 2011 eu cobrava, muitos vão me malhar,
Mas eu cobrava de 10 a 20 reais a aula de scrapbook. É, absurdo. Mas eu cobrava isso nas lojas, porque era uma condição também para as lojas terem essas aulas. E por eu, aquele quesito que eu já falei, por eu não ser famosa, então aí eles achavam que eu tinha que cobrar pouquinho mesmo, né? Bom, aí quando me dispensaram, eu, aleluia, né? Vou me dedicar ao meu trabalho em casa e dou aula, minhas aulas em casa, que eu vou cobrar um pouco mais, porém mais condizente com aquilo que eu posso oferecer para os meus alunos, né? Não essa ninharia. Desculpa, sem querer ofender quem ganha isso para dar aula, né? Que eu acho que fui a última do balaio. Bom, então eu dei aula 2 anos em lojas, aqui em Santos. Depois eu resolvi ficar em casa, aí dei algumas aulas, quando as pessoas pediam muito, né? Aí eu dava algumas aulas, tal, até que o ano passado eu recebi uma proposta de voltar a dar aula em loja, tá? Fui muito animada, fiz vários projetos, tarari, tarará. Estava bem enferrujada. A primeira aula foi terrível, que foi sobre a maleta, não tinha experiência nenhuma, não tinha feito maleta nenhuma. Então foi mais que um laboratório, né, com as alunas, tal. Ainda brincava com elas, chamava elas de cobaia, porque eu não tinha feito ainda aquela peça e era muito novo para mim, né? Porque eu tinha dado aula sempre de scrapbook e cartonagem e encadernação na minha casa. Então é diferente você dar aula para uma pessoa e de repente você está dando aula para 4, 5, 6 pessoas. É bem diferente, né? Enfim, foi uma experiência agradável, conheci pessoas maravilhosas que eu vou levar por um bom tempo comigo. Mas também foi assim decepcionante e frustrante. Por quê? Eu caí na besteira, então isso é uma dica que eu dou para quem está começando, ou para quem dá aula, ou para quem pretende dar aula. Eu caí na besteira de dar liberdade, tanto para a dona da loja, quanto para os alunos, de palpitarem nas minhas aulas, tá? De eu fazer a aula conforme o aluno quer, de eu fazer a aula conforme o proprietário da loja quer. Ah, Marcela, mas você tem que trabalhar em conjunto com o proprietário. Sim, mas eu sou a profissional. Sim, você é a profissional. Não são eles que têm que ditar o que você deve fazer. É você que tem que ver a melhor forma de trabalhar que agrade tanto ao lojista quanto aos alunos. Agora, não eles coordenarem sua aula. Isso não, tá? A mesma coisa de precificar sua aula. Foram erros que eu cometi e que eu jamais vou cometer novamente, né? Por quê? A gente tem que ter em mente o que nós somos, que profissionais nós somos. Isso vale para qualquer mercado, tá? O valor que você cobra, como eu vi nas palestras que eu tenho assistido, o valor que você cobra não é um valor da aula, tá? Lembre que você está cobrando um valor para estar treinando alguém, ensinando alguém a fazer um projeto, a fazer suas peças e dessas peças seu rendimento mensal. Então, existe vários fatores que fez com que você chegasse até aquela posição de ensinar alguém, de qualificar alguém para fazer determinado projeto, determinada peça, tá? Então, vamos lá. Eu falei que você tem 2 tipos de alunos, o que quer aprender e o que quer fazer. Então, vamos para a diferença entre eles. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem bobo, mas para vocês poderem entender, tá? O aluno que quer fazer, você vai lá, cobra 10 reais pela aula. Nós vamos ter uma aula de bolo de baunilha, tá? Então, o aluno quer fazer, eu quero fazer o bolo de baunilha. Ele vai lá e paga 10 reais. O aluno que quer aprender, ele vai pagar 20 reais para aprender. Ok? Bom, começo a dar aula. Eu vou dar aula, como eu falei, bolo de baunilha. Começo a aula. Para as 2 turmas, eu tenho a batedeira, né? Tenho
o material a ser usado, os ovos, farinha, fermento, leite, margarina, tudo certinho, né? E lá no cantinho tem um vidrinho com um líquido preto, ok? Bom, para as duas turmas. Então eu vou falar para eles, gente, pega os ovos, coloca aí na batedeira e bata até ele ficar homogêneo, até ele começar a espumar, né, ficar bonitinho lá. As duas turmas vão fazer a mesma coisa, tá? Aí eu falo para colocarem o açúcar até dobrar de volume, ficar branquinho. Elas vão lá e vou colocar. E assim eu vou falando os ingredientes, tá? Nós vamos misturando, blá, 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 blá. Gente, pega a forma, unta a forma. E parará, 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 parará. Aí eu falo, olha, tem esse líquido preto aí, é o extrato de baunilha. Coloca uma colher aí de... Depende do gosto, né? Coloca uma colher aí de sobremesa de essência de baunilha. Do extrato de baunilha. Beleza. Essa turma de R$20 aqui vai virar pra mim e vai falar assim, ô Má, extrato, qual é a diferença de extrato e de essência? Ou então vai me perguntar, esse líquido preto eu compro aonde? Ô Má, me passa os ingredientes certinho, a quantidade certinha. E eu, por estar cobrando R$20 delas, eu vou abraçá-las e vou responder. Dar todas as informações. Aí eu chego para elas e falo, olha, em vez de vocês comprarem o extrato ou a essência de baunilha, faça o extrato em casa. Pega a fava de baunilha, tira a sementinha, usa em alguma receita. E a casquinha, né, que ficar, vocês mergulham na vodka e espera 6 meses. E vocês vão ter extrato de baunilha. Ai, verdade? Ai, legal, tal, e vão anotar. A turma de R$10, que é a turma que quer fazer, eu compro essa essência isso daqui na extrato. Eu vou comprar essência no mercado. Tá? Bom, fizeram o bolso ficar iguais. Iguais. No cheiro, no tamanho, no volume, na forma, ficaram iguais os bolos. Cada uma vai com o seu bolo para casa. Ok? No outro dia elas vão ter que fazer o bolo, porque elas pagaram pela aula e vão ter que fazer o bolo, já que elas falaram que fazem bolo de baunilha. O que acontece? Essa turma que pagou 20 e que aprendeu, porque tinha vontade de aprender, então perguntaram e eu fui explicando, elas foram anotando, vai conseguir fazer o seu bolo de baunilha. Elas estão com a receita. Elas anotaram, elas tiveram cuidado de anotar tudo. Essas aqui, dos R$10, que vão comprar a essência de baunilha, né, enquanto as outras já estão pensando em fazer o extrato de baunilha, essas aqui vão começar a fazer, vão tentar fazer o bolo, só que não vão conseguir. Por quê? Porque elas queriam fazer, elas não queriam aprender. Então elas queriam fazer. E o fazer não exige da pessoa que ela tenha o conhecimento. Tô pagando R$10. Amanhã eu volto e ela me ensina de novo. Essa aqui não, putz, paguei R$20, eu tenho que aprender. Eu não tenho esse dinheiro disponível. Eu tô fazendo só uma comparação bem simples, gente, para vocês entenderem, tá? Que é lógico, quem cobra 10, a outra vai cobrar 100, né? Mas é a ideia que eu quero passar para vocês. Então, você tem que prestar atenção nisso. Porque isso também vai ditar como vai ser a aula de vocês. A aula de vocês vai ser para quem quer fazer, porque para quem quer fazer, você só vai mostrar ali as ferramentas, os materiais a serem usados, vai passar o molde, que as pessoas amam o molde, né? Não gostam de usar a cabecinha para criar os seus. Elas amam tudo com molde. Então, você vai dar o molde, elas fazem lá do jeito delas, e as que querem aprender vão fazer o molde delas, o tamanho que elas querem, porque elas aprenderam como faz. Tá?
Bom, então aí você vai também preparar sua aula. Bom, essa turma aqui tá de blá blá blá, bli bli bli, o namoradinho que pediu um tempo, a cunhadinha que estava desfilando uma roupa ridícula, enfim, né? Fica nessa conversinha mole, e as outras aqui só me sugando, né? Então, nesse ponto, você tem que ver como você vai preparar sua aula. Porque é detalhe, se você cobra 20, a sua aula tem que ter a qualidade de R$ 20. Isso é um compromisso que você tem com a pessoa. A pessoa está se disponibilizando a aprender e pagar para aprender, e não para ser enrolada. Agora, quem quer fazer, tá nem aí se está sendo enrolada. Entendeu? Ela quer fazer, ela quer mostrar que ela fez um caderno, ela quer mostrar que ela fez uma caixinha. Agora, se ela aprendeu ou não, eu vou lá e faço de novo, R$ 10 a aula. Não vai esquentar a cabeça de aprender, não. Essas de R$ 10, elas ficam conversando o tempo todo. Aí, quando leva o projeto para casa e o projeto despenca, a culpa é da professora. Aí, os R$ 10 vira 2.000 e aí começam a detonar a professora. Tá? E essas aqui que prestaram atenção por terem pago R$ 20, elas vão levar o projetinho para casa, o projeto daqui 2 anos vai estar perfeito e elas vão falar, puxa, eu fiz a aula com a professora má. Mas também ela cobra caro, tal, mas ela dá a aula. Então é isso que vocês têm que pesar, tá? Ai, Marcela, é tão difícil achar, né, chegar a conhecer os alunos. Na primeira aula é difícil, na segunda você já saca quem são os alunos que querem aprender, os alunos que querem fazer. Aí você fala, e aí o preço, como é que eu vou fazer? Vou dividir a turma em mais caro e mais barato? Não, você vai achar o meio termo. E esse meio termo tem que agradar tanto a você quanto ao dono da loja. Se você vê que é um grupo de pessoas que está indo lá fazer, você pode jogar um pouquinho menos e ensinar elas a fazer. Aí você vai pegar também, né, pesado, assim, nesse ponto. Mas elas estão pagando pela aula. Elas estão pagando para fazer. Mas e se no meio delas uma ficar fazendo pergunta? Tudo bem. Você vai responder de acordo com aquilo que ela quer saber. Agora, se você cobrou um preço alto, você vai passar as informações não só pela pergunta dela, mas além da pergunta delas. Um exemplo que eu dei foi do extrato de baunilha. Ela me perguntou sobre o extrato de baunilha, o que era aquilo, e eu falei o que era. E ensinei ela a fazer ao invés de comprar. Né? O extrato de baunilha é mais forte do que a essência de baunilha que você compra no mercado. Você vai pagar um pouquinho mais caro na fava, mas você vai ter aí uma quantidade grande de extrato que vai durar anos para você usar. Então, essas informações são condizentes ao valor da minha aula e ao interesse do aluno. Então, você tem que casar isso. Tá? As pessoas perguntam, bom, tá, isso é nível loja, tá? Quando você vai dar aula em lojas. Então, você vai ter que ter esse jogo de cintura para você ver o que você vai fazer. E jamais deixe as pessoas ditarem o que você deve fazer. Você é a professora, você que conhece a técnica. Então, você que tem que falar o que é que você vai fazer, como você vai ensinar, quanto você vai cobrar. Tá muito caro. Eu falei, então, infelizmente, eu não posso dar aula aqui na sua loja. Porque é aquela história que a gente fala de clientes quando pede alguma encomenda pra gente, né? Antes um cliente que pague, né, sem dar dor de cabeça, do que um cliente que pague muito, que te dá muita dor de cabeça. Né? Então, em aula você também tem que ter isso. Tá? Então, isso é quando você vai dar aula em loja. Chega já com o seu pacote e fecha naquilo. Mas aqui o pessoal não paga esse valor. Desculpa, então, né, eu não vou poder dar aula. É melhor, gente. A melhor coisa que vocês fazem, dispensa logo. Que nem a gente faz com o cliente que vai dar dor de cabeça. No primeiro, terceiro contato você já percebe. Então, você corta. Tá?
Em loja é a mesma coisa, ok? Bom, Marcela, quero dar aula na minha casa, e aí? Eu percebi que você cobra mais caro quando é em casa. Qual é o critério de se cobrar mais barato ou mais caro quando se é em casa? Bom, em casa você, primeiro, tem mais despesa, porque você vai ficar com o ar-condicionado, o ventilador, a luz ligada, tá? Então você tem um gasto de energia. Em casa você está abrindo o espaço, né, sua privacidade para uma pessoa entrar. Começa também, tem esse ponto mais aí, né? Geralmente você tem que servir um cafezinho, um biscoitinho, um lanchinho, porque é para a pessoa dar aquele, né, aquela parada, né, aquele descanso e voltar para o segundo round da aula, né? Então, você tem essa despesa também. No meu caso, pode ser o caso de vocês ou não, eu disponibilizo material de apoio. O material de apoio é a base de corte, estilete, régua, cola, quer dizer, todo o material que você vai precisar para poder desenvolver o trabalho, o projeto, a peça, tá? Então eu chamo de material de apoio porque é um material meu que eu estarei cedendo para o aluno fazer o seu projeto. Depois tem os kits, seja de cartonagem ou de encadernação ou de scrap. A pessoa chega aqui e já está tudo pronto, tudo cortado, tudo arrumadinho. Ela só vai montar e aprender a técnica. Então, veja, então você tem o gasto do espaço, né, para deixar a pessoa confortável. Você tem a abertura da sua privacidade ao receber essa pessoa dentro da sua casa. Você tem um lanchinho, o material de apoio e o kit para essa pessoa fazer o projeto, tá? Bom, então, o gasto é maior. Por isso que você pode, na hora que for oferecer a aula para a loja, e os alunos também, né, você argumentar isso com eles. Ah, em casa é isso, é assim por causa disso, disso, disso. Na loja eu só venho dar a aula, tá? Aí se é com kit ou sem kit, é um acordo entre você e o lojista, ok? E tem um detalhe a mais. Na loja, você tem um limite X para receber os seus alunos. Então, de repente, você está numa mesa com 6 alunos. Em casa, no máximo, pelo menos comigo aqui, são 2. Então, a atenção é redobrada, né? Você vai receber uma atenção redobrada porque você é a minoria ali. Então, o professor, no meu caso, eu vou estar disponível para o meu aluno. Tudo que ele quiser saber, ele vai saber. Além disso, meu aluno tem acesso a várias, no caso de encadernação, a várias costuras, porque eu tenho vários cadernos aqui que eu posso ir mostrando para eles, os materiais, tudo certinho. Geralmente, loja você não tem, né? Você não vai carregar a sua biblioteca para a loja, né? Você vai com o material que tem que levar. Então, em casa, a qualidade e a quantidade de informações é muito maior na sua casa, no seu ateliê, né? Enfim. Um detalhe que eu preciso ressaltar aqui para vocês, para quem vai dar aula em loja. Uma opinião minha, eu sei que muita gente faz isso, muitas profissionais fazem isso. De toda a área do artesanato, elas fazem isso, tá? Muita gente faz. Não, para mim é um erro. Então eu vou falar assim, não cometa o erro de ensinar vários projetos numa aula só. Ou seja, você dá aula das 2 às 5 da tarde. Você tem 6 alunos, cada aluno com um projeto. Não cometa essa loucura, tá? Por quê? Primeiro, você não vai dar atenção suficiente. Segundo, você não vai conseguir passar a informação que eles precisam.
Terceiro, se você tiver aluno que está pagando para aprender, você não vai conseguir passar todas as informações. Aí, minha filha, queimou seu filme. Tá? Não cometam esse erro. Vão dar aula em loja, em casa também, no ateliê, no seu ateliê também. Peguem um projeto, ensine um projeto, tá? O pessoal costuma fazer isso no scrapbook. Eles pegam um projeto, pelo que eu vejo, né? Tem uma coleguinha em Goiânia, se não me engano, e ela faz assim, ela vai lá na livraria, uma livraria que ela dá aula, e ela pega um projeto e ensina para todas. Todas saem com um projeto engessado. Eu era contra isso quando eu comecei. Mas hoje eu vejo que para nós professores é o melhor. Tá? Porque você vai explicar o projeto, você vai explicar o material, você vai explicar a confecção, o desenvolvimento de forma mais tranquila e todos vão estar entendendo. Se uma não entender, a do lado vai reforçar. Tá? Agora você faz uma mesa, com cada um fazendo um projeto, esquece. E um macetinho. Muitas alunas gostam de fazer isso, de participar de aulas assim, porque elas têm o engano, elas se enganam, vamos assim dizer, né, de que elas vão fazer 6 aulas numa só. Elas pensam que elas iam assistir, vamos supor, eu vou lá fazer a aula da carteira, né? Aí tem uma fazendo uma encadernação, a outra está fazendo um álbum de scrap, a outra está fazendo uma página de scrap. Eu tô falando assim se fosse eu dar aula, tá, gente? Porque são as áreas que eu entendo, né? Mas podem ser projetos diferentes, da mesma área, né? Vamos supor, pintura em madeira, cada uma pintando uma madeira lá, um modelo, né? Bom, cada uma tá fazendo uma. A aluna vai chegar, vou prestar atenção no que a colega aqui tá fazendo, já vou sair já para fazer o meu. Elas têm esse ledo engano de que elas vão conseguir pegar as outras técnicas, né? Aí o que acontece? Elas param de fazer os dela e ficam olhando o que a colega está fazendo. Aí quando elas vão fazer o delas, elas já não lembram mais. Aí elas vão perguntar para você. Isso vira uma bola de neve, tá? Então, se você tivesse um ateliê, pegue um número reduzido de alunas para ensinar uma peça só. Eu não vou ganhar tanto, porque cada uma quer fazer uma. Eu falei, não. Então você fecha um horário, um dia da semana para fazer aquele projeto. No outro dia você vai fazer outro projeto. No outro dia, e assim você vai. Porque, querendo ou não, isso é um probleminha também dos alunos. Se conscientize, gente. Os professores sempre têm culpa. Entendeu? Raros são os alunos que reconhecem suas fraquezas, suas faltas, né? Mas geralmente os professores que têm culpa. Eles pagaram e não aprenderam. Mas eles não veem que ficaram conversando, eles não veem que o professor ficou dividido em vários alunos, fazendo várias coisas diferentes, né? Eles não veem nada disso, não viram quando o professor falou, olha, essa pecinha e essa ferragem é de enfeite. Não é para vocês pegarem e usarem como se fosse algo real, tá? Eles não prestam atenção porque estão olhando o que a colega está fazendo, ou então estão conversando sobre a aula passada de outra professora. Então, é complicado isso, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é, se forem dar aula em loja e a loja exigir que você dê aula a vários projetos, também fale não. Não, não é assim que eu trabalho. Mas eles querem que eu trabalhe. Sinto muito, vamos fazer uma aula à noite, né, do outro projeto, mas eu não vou ensinar mais de um projeto na minha aula, porque vira bagunça. E no final a culpa vai ser minha, nunca vai ser deles. Até porque eles estão pagando. Então isso. E em ateliê e em casa também é a mesma coisa. Se você puder fechar uma aula, tá, de um projeto, é o melhor que tem a se fazer. Ok? Bom, voltando. Então, é isso. Dar aula
é um prazer inestimável, gente, para quem gosta, tá? Não é porque você vê que, como eu citei já, que as pessoas estão ganhando dinheiro dando aula, que você também vai ganhar aula. Porque além de tudo isso que eu falei, depende agora de você, profissional. Você tem didática para ensinar, né? Você tem a sua metodologia para ensinar. Porque não adianta também você aprender na noite anterior, assistindo um vídeo, ou até mesmo com outra profissional, e chegar e ensinar que nem robozinho. Você aprendeu lá, pá, traz pra cá. Aprendeu lá, traz pra cá. Não. Porque você tá fazendo aquele negócio, né? Você não tá ensinando. Você não tá fazendo com que a pessoa aprenda, melhor dizendo. Você está deixando ela fazer. Orientando ela a fazer e não ensinando ela a fazer. Você está orientando ela a fazer. Então, quando você falar, bom, vou dar aula, pega alguém da sua família, tá? Pega sua filha, pega sua sobrinha, pega sua mãe, pega sua cunhada, senta e fala, olha, vem cá, eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Você tem interesse? Ah, eu tenho. Tá, então vamos lá. Eu vou te ensinar. E trate a pessoa como sua aluna. E faça o treinamento. Se você, e analise, seja fria, calculista. Analise para ver se a pessoa está seguindo o que você está falando. Porque se ela estiver errando, é porque a sua didática, a sua forma de ensinar não está sendo legal. Você não está se fazendo entender. Então, de repente, você não tem a didática para dar aula. A metodologia. Como você vai trabalhar, né? Não é como a profissional que te ensinou. Como é que você pode fazer para que a sua aluna entenda, até mesmo por pensar, né? Pela lógica. Ah, esse. Porque a sua metodologia permitiu que ela mesma andasse sozinha. O método como você ensinou, ela foi sozinha. Foi chegando às conclusões. Quer dizer, você nem usou muito sua didática. Mas ela, pela sua metodologia ali de preparar todo o material e de mostrar para ela já foi fazendo. Tá? Então, faça esse treinamento. Quer dar aula? Dê aula para alguém para saber se você tem esse dom, né? Se você tem essa capacidade, ou se você precisa, dom não, é capacidade. Se você não tiver essa capacidade, se você ensaiando, treinando mais, você consegue, né, desenvolver essa capacidade. Se for dom, amor mesmo, né? Tem gente que não gosta de ensinar, né? Tem gente que ensina muito bem lá fora, mas dentro de casa não consegue ensinar. Então, você tem que achar vamos dizer, esse amor, esse dom, essa capacidade, tá ok? Então você tem que treinar. Bom, vocês estão vendo assim umas nuances de iluminação, né? Mas é que a janela aberta, então só estou usando a iluminação lá de fora. E tem algumas nuvens, então o sol às vezes some, volta. Então por isso que fica essas nuances de iluminação. Bom, vamos lá. Outro ponto que eu tenho que levantar com você, que é o ponto mastigado. O ponto mastigado é o seguinte. A gente vai falar de novo de preço, de valores, tá? Quando você cobra muito caro, aquilo que eu falei, a qualidade da sua aula ela tem que ser condizente ao valor que você está cobrando. Uma coisa que as pessoas, quando vão fazer aula, seja qualquer tipo de artesanato ou encardenação, gente, isso é geral, tá? O aluno, quando ele vai fazer a aula, ele acha as aulas caras. Eles querem aprender de graça, né? Então eu falo, de graça, vai no YouTube. E ainda o Wi-Fi do vizinho, que aí é de graça. Mas se você quer algo barato, né? De graça, vai no YouTube. YouTube tem vários vídeos de todas as técnicas que vocês quiserem. Patchwork, pintura country, encardenação, cartonagem. Tem N vídeos para vocês assistirem. Só que tem um detalhe. Muitos, se não a maioria, em outro idioma.
Então aí o que que acontece? A pessoa não quer assistir. Existe uma pesquisa aí que um palestrante falou, né, em uma dessas palestras que eu assisti sobre empreendedorismo, que existe uma pesquisa foi feita, e que ele fala sobre a porcentagem de aprendizado em vários métodos, tá? Parece que assim, é uma porcentagem meio estranha, eu não me lembro exatamente, mas tipo assim, 5% aprende ouvindo, 30% aprende ouvindo e vendo através de vídeo, 60% aprende ouvindo e vendo ali na frente, ali em workshop e tal. E então assim, quando você... Daí eu cheguei a uma conclusão. Quando você está assistindo um vídeo no YouTube, tá? Se a pessoa está falando o seu idioma, então você já acaba captando aqui. E vendo ela fazer, você assimila a informação que você está ouvindo com a imagem que você está vendo, tá? Então você aprende. Quando você pega um idioma familiar, que a gente pode colocar o inglês, né, para quem trabalha muito com informática, com artesanato, em que as tops, né, assim, falam o idioma inglês, e pela gente ser bombardeado muitas décadas pelo inglês, né, por músicas, por filmes, séries e tal, então nosso ouvido, nossa audição, ela é familiarizada, né? O inglês é familiar, a audição dele é familiar a nós. Então você escutar um love, um hot dog, dentro da nossa área, né? Falar, por exemplo, card, né? Para quem faz scrap já sabe que é cartão, paper já sabe que é papel, ruler já sabe que é régua. Então, quer dizer, um idioma familiar, né? Então, você consegue lentamente associar uma coisinha ou outra à imagem que você está vendo. O espanhol, né? Que muitos pensam que é o portunhol. Então, acaba assimilando um pouquinho, né? Quem não entende inglês, então aí fica numa angústia, porque não tá entendendo o que a mulher tá falando, e você tá vendo ela fazer, e você quer as medidas, ela tá falando em polegadas, e você quer em centímetros, e você não consegue ver, não consegue entender, né? Bom, pior ainda, quando a pessoa... E tá só, né? A iluminação ficando escura e ficando clara. Deixa eu dar um jeito aqui. Tá melhorzinho. Pior ainda quando é um idioma que você não tem familiaridade nenhuma sonora com ele, como o polonês, o alemão, o francês. O francês é até gostoso de ouvir, né? Mas de uma forma melódica, mas você não entende, né? A maioria das pessoas não entende. Então aí fica mais complicado. Quando você pega uma apostila na internet, né, um passo a passo, em inglês, e as medidas são em polegadas. Se você não tiver o site para transformar isso, ou um programa de edição de imagem, de vetores, né, de desenho, que transforme isso para você em centímetros, e aí te dá números quebradérrimos, aí você fica na gana de querer saber e não conseguir ali, mesmo com o texto na sua frente, você não conseguir desvendar o passo a passo daquele projeto. Então é aí que você, como professor, vai argumentar com o seu aluno. Que a gente entra naquela questão de faculdade. Para quem fez faculdade, que os professores falavam pra gente. Para eu chegar até aqui, galera, eu tive que fazer isso. Né? É a mesma coisa, gente, artesão. Ou encadenador. Ou artesã que encaderna. Nós tivemos que assistir muitos vídeos, nós tivemos que ver muita apostila, nós tivemos que ver muitos livros, eu tenho aqui uns 5 livros em inglês.
Então, assim, eu também tenho esse problema. Eu tô naquela fase platô do inglês, entendeu? Eu fico assim, eu sei que eu sei o que tá ali, mas eu tenho aquela preguiça mental de ler em inglês, interpretar em inglês. Então, às vezes, fico horas aqui olhando, brigando comigo, que eu não sabe, assim, não, pra eu aprender, né? Então, aí, eu, como professora, passei horas assistindo vídeos em inglês, horas assistindo vídeos em polonês, horas assistindo filme em alemão e francês, entendeu? Horas. Para chegar para você, pro meu aluno, e entregar tudo mastigado. Por isso que eu falei que a palavra-chave é o mastigado, tá? Para entregar para vocês o pulo do gato, de uma forma simples, de uma forma que aí entra o tal da didática, a tal da didática, né? De você conseguir passar para o seu aluno uma informação que, de técnica, passa a ser simples. Tem um profissional dentro da encarnação que a hora que ele vai dar aula, eu tô falando isso porque eu já assisti a aula dele não como aluna, tá? Eu assisti a aula como amiga ali, né? Fui ali de acompanhante e acabei assistindo assim, meio que pegando no ar a aula. Ele foi pro, pro quadro lá, né? Escrever pro pessoal fazendo cálculos. Uma encadernação que eu ensino na minha aula, tá lá na minha loja, uma encadernação super simples. E ele foi fazendo cálculo matemático para chegar no tamanho que tem que ficar, a lombada, que não sei o que lá, parari, parará. Ele tem a didática? Ele tem, mas para quem já está no nível lá avançado, né? Para quem é iniciante ou para quem quer encadenar, aquilo ali foi um bicho de sete cabeças. Eu só vi as alunas se olhando assim, tipo, sou obrigada a fazer assim? Né? Então, é isso que o aluno tem que entender. Quando um artesão, um professor de artesanato, de encadernação cobra X, você tem que cobrar o valor, aquele valor em conhecimento, em aprendizado. Tá? Porque se ele está cobrando aquele valor é porque ele garante que você irá aprender ou no mínimo ter acesso a muitas informações que você, com preguiça ou por não saber ou pela ignorância do não saber, assistindo vídeos na internet você não consegue. Tá? Então o aluno, aí o aluninho, o aluno que vai fazer a aula de encadernação, de cartonagem, de tipografia, enfim, de pintura, de biscuit, de EVA, tudo, tem que ter em mente isso. Eu estou aprendendo da forma mais fácil e mais rica do que se eu fosse para frente do computador. Outro detalhe, não compare o seu professor com aquela que foi na televisão fazer. Por quê? Na televisão, eu já fui em programa de televisão, eu sei como é que é. É tempo corrido. Você não consegue passar as informações que você precisa, que nós não conseguimos, né? A profissional não consegue passar a informação necessária para fazer o projeto. A gente pincela, porque é o tempo corrido, tá? Então, mas a fulana lá na televisão, ela fez assim e tal. Não faça isso com o seu professor. Porque o seu professor, geralmente, ele vai ter mais informação. Se for o professor que quer ensinar, né? Ele não quer só passar para a pessoa fazer, ele quer ensinar. Então, não subestime, não compare os profissionais. Como eu sempre falo nos outros vídeos, cada profissional tem seu jeito de trabalhar. Cada profissional tem sua metodologia e sua didática. Cada profissional aprendeu de um jeito, tá? Ou aprendeu de um jeito e passou, né, a fazer o seu jeito. Então tem isso também. Bom, duas coisinhas que eu vi nas palestras que eu tenho assistido e que me bateram assim, né, deram aquele impacto em mim, que me fizeram rever os meus conceitos.
Por isso que às vezes é bom vocês fazerem palestras ou participarem de congressos, webinários, essas coisas, que permitem você reavaliar os seus conceitos, tá? Eu não tenho vergonha de aprender, eu não tenho vergonha de reaprender, eu não tenho vergonha de mudar de opinião, tá? Mediante um conhecimento a mais que eu obtive. Eu acho que esse tipo de reconhecimento, né, de que, olha, gente, lá atrás eu falava assim, hoje eu tô falando assado, significa que você cresceu, você não estacionou, que você andou, que você caminhou, que você foi em frente, né? Que você não ficou com aquela mentalidade de tempos atrás. Então, eu assistindo as palestras, e um detalhe também, né, uma dica que eu dou para vocês, não assistam só voltados para o artesanato, assista no geral, que envolva o seu trabalho de alguma forma, tá? Que vocês vão ver que a mente de vocês vai abrir muito. O que foi que aconteceu? Um palestrante falou, ele com base em filosofia e tal, ele falou o seguinte: eu, Marcela, muitas vezes no meu perfil lá no Facebook, eu chutei o balde com a questão da cópia, né? Seja cópia de papéis digitais, como cópia de trabalhos, né? De cartonagem, encadernação, enfim. A última experiência que eu tive para mim foi bem traumática, né? Mas enfim. E ele falando sobre cópia. E ele falou uma verdade. Cópia sempre existe e sempre existirá. Porque a cópia, você copia para ser criativo, que é praticamente o que eu costumo fazer. Ai, Marcela, você faz cópia? Eu vejo um projeto, esse projeto me inspira, eu faço algo semelhante, mas com o meu ponto de vista, com a minha criatividade. Por exemplo, você viu ali uma caneta de 2 cores, tá? Aí você olhou e falou, bom, essa caneta de 2 cores, ela pode ter uma terceira, uma quarta. Então, eu vou pegar essa caneta, vou copiar o modelo dela, mas eu vou imprimir 2 cores. E vou fazer uma caneta de 4. Então, a cópia em si, ela incentiva a sua criatividade. Tá? Então, veja bem, aí ele pega e mostra lá durante a palestra, né? Ele mostra a diferença entre cópia e plágio, né? Então, essa cópia que te inspira é uma coisa, que é o que eu costumo falar, às vezes, nos meus passo a passo, né, nos meus posts, tá? Eu falo, andando pela internet eu vi um projeto e fiz a minha versão. Porque eu vi esse projeto e resolvi fazer do meu jeito. Então, isso é uma cópia que instiga a sua criatividade. Agora, o plágio é aquele que você pega tal qual e faz tal qual. Né? Você pega o projeto e faz tal qual o projeto. Isso é plágio, tá? O copiar é o que incentiva a sua criatividade. Eu sou a favor ainda, continuando no meu velho conceito, apesar dessa nova ótica, né? Esse novo olhar, eu ainda acredito muito na questão da cópia citada. Como eu já falei, você citar que você se inspirou em alguma peça, né? E não falar, eu criei, eu inventei, sendo que já tem alguém lá que criou, entre parênteses, né? Copiou de outra pessoa. Então, esse tipo de cópia, né? Esse tipo de posicionamento, dessa ótica de que a cópia incentiva a criatividade, ok, amei. Né, a explicação do palestrante, tudo, que ele foi lá nos primórdios e mostrar que isso realmente é um fato. Mas fica atento para o plágio. Outra coisa do ensinar, que eu acho muito importante a gente que ensina ter sempre em mente, e quem está aprendendo também tem em mente. O profissional que ensina, ele aprende. Tá?
Conforme eu gravo as minhas aulas, ou como tenho feito aqui, regravando algumas aulas, né, que na época, 2 anos atrás, eu não tinha experiência nenhuma, né, então agora eu já estou com mais bagagem, então estou regravando algumas aulas. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Então, quanto mais eu divido com vocês, com os meus alunos, com o conhecimento, mais eu estou evoluindo. Então, é isso que nós, professores, temos que ter em mente, tá? Então, esse comprometimento em ensinar tem que ser um comprometimento em qualidade. Se você vai numa loja e ele fala que você tem que cobrar uma aula por R$ 40, sendo que na sua casa você cobra cento e poucos reais, fala, olha, agradeço a confiança, a escolha e tal, mas não vai dar, tá? Por quê? Porque você, como profissional, tem o comprometimento de ensinar, né? E se a pessoa só quer fazer, e por esse valor eu acho que é só fazer, então, quem está saindo perdendo é você. Você está, como que fala? Porque você quem está depreciando o seu trabalho. Se você se sujeitar a dar uma aula que na sua casa você cobra R$ 80, você cobrar 40, quem está depreciando o seu trabalho não é nem o lojista e nem os alunos. Se você aceitou, é você quem está depreciando o seu trabalho, o seu esforço, o seu conhecimento, o seu tempo, a sua disponibilidade, as suas horas de estudos, né? Então quem está depreciando é você. Então se você chegar num lugar e a pessoa falar assim, não, eles não vão falar, então se desculpa, tá? Porque não vou poder ficar com você. Agradeço tudo, coisa que eu deveria ter feito. Então é um depoimento aqui. Não faça isso. Porque amanhã você vai se arrepender como aconteceu comigo. Porque no final as pessoas não vão reconhecer que você diminuiu o seu valor por uma boa causa. Eles não vão ver dessa forma. Se você ensinou e ele não prestou atenção, eles vão falar que o erro foi em você que não soube explicar, e que eles pagaram uma nota pela sua aula, mesmo não sendo a nota que deveriam pagar. E você que vai ficar estressado, vai ver o tempo que você perdeu, sabe, a dedicação que você teve, porque ninguém vai reconhecer. Então é melhor você cobrar o justo, mesmo que amanhã não reconheça, mas você cobrou o justo. Agora, você fez uma camaradagem e a pessoa não reconhecer, dói mais. Tá? Bom, gente, nessa conversa longa, acho que isso daí que eu queria passar para vocês, eu não podia deixar de gravar hoje, mesmo com essa iluminação natural, indo e vindo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu espero que faça que vocês, tanto professores de artesanato ou alunos, né, que procuram pelos cursos de artesanato, vocês reflitam a hora que vocês forem procurar. Quem quer fazer por fazer, ok, não há erro nenhum, né, que são pessoas que querem levar por hobby, mas se você paga um valor alto, peça a qualidade dessa aula, tá? Suguem o professor, perguntem, questionem, faça o advogado do diabo, né, como dizem, né, coloque os pontos contra, enfim, você está pagando por aquilo. Se você está pagando um preço alto, exija do seu professor aquilo que seja condizente ao valor que ele está cobrando, tá ok? Não precifique o trabalho de ninguém, porque você não sabe o valor que teve para ele chegar até onde ele chegou para adquirir aquele conhecimento e passar tudo mastigado para você. Então, beijo aqui, 3000 e tchau! Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal para receber a atualização antes de todo mundo e me ajude na divulgação compartilhando este com seus amigos. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.